comentário, vamos ter a página do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco, pelo Espírito João de Ângeles. Lição 150. Porque as pessoas te apresentem mais e egoístas, ou porque te aflijam e desconsiderem, não planejes o revisto. Há quem ainda se compraz no mal, quem perturba e se ufana disso. São seres mal saídos do primarismo, adquirindo a luz da razão e a sensibilidade da emoção. Não é justo que desças e a elas te liberes, sofrendo mais, quando podes ascender e elevá-los, alterando a paisagem moral do mundo para melhor. Seja tua a ação de engrandecimento e compreensão das falhas e limites do teu próximo. Jamais te arrependerás da geração. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e agradecer, Mestre Jesus, por esta manhã maravilhosa que podemos estar aqui nesta casa para aprendermos um pouco mais do Evangelho. Te pedimos, Mestre, que fique conosco, agora e sempre, e envolva todos nós, para que melhor possamos compreender a tua mensagem. Fique conosco agora e sempre, assim seja, graças a Deus. Tá? No nosso estudo de hoje, convidamos a nossa companheira Simone Afonso, aqui trabalhadora do CELP, com o estudo do capítulo 6 do Cristo Consolador. Passo a palavra para a Simone. Bom dia a todos os irmãos. A presença de Jesus esteja em nossos corações todos os dias, mas que, acima de tudo, a gente possa sempre estar em sua companhia, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. E hoje vamos finalizar o capítulo 6, o Cristo Consolador. Nós estamos nas instruções dos Espíritos, o advento do Espírito de verdade, quer dizer, a chegada do Espírito de verdade. Esse capítulo, que é um capítulo que nos consola, que fala para nós da presença de Jesus, quando ele diz: vinde a mim, todos que estão sobrecarregados, aflitos, e esse é um movimento em direção a ele, não é para nós ficarmos parados, mas sim caminharmos em direção a ele, mesmo nos momentos de aflição, mesmo no momento de dor, sabendo de antemão que a sua presença está conosco. Mas a cada um de nós cabe a tarefa de fazer um movimento, de levantar cada dia, de fazer um esforço, de seguir na direção de Deus, na direção dos bons espíritos, na direção de Jesus. E nós vamos trabalhar os itens 6, 7 e 8, que são mensagem do Espírito de verdade, que coordenou essa tarefa da codificação, Doutor de Kardec, trazendo essa mensagem, trazendo para nós ensinamentos que acalando nossos corações, mas dão também para nós responsabilidade, como a doutrina espírita nos dá. Toda a doutrina espírita nos consola, nos instrui, mas dá a cada um de nós a responsabilidade perante os nossos atos. Então, nós vamos começar com o item 6. Está na minha página, na página 108, em que o Espírito de Verdade vai nos fazer a seguinte reflexão: venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem por quanto a dor nos agrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhe virão enxugar as lágrimas. E aqui a gente vai começar a trazer um consolo para nós. Vem consolada, vem instruir os deserdados da terra. E quem são os deserdados da terra? Todos nós que aqui nos encontramos nesse mundo de expiação e prova. Cada um com as suas dores, com as suas dificuldades, mas somos nós aqueles que precisamos nos instruir e aqueles que são consolados. E ele
ele fala para nós que a gente eleve ao nível das nossas dores, da nossa resignação. Quanto mais a dor é pungente, quanto mais sofrimento estão vivenciando, porque a gente sabe que se nós estamos passando por dificuldades, e a doutrina espírita nos esclarece, aí está a parte de instruir, em algum momento da nossa caminhada nós infligimos alguma lei. Infligimos leis divinas e aí sofremos. Mas todos nós somos consolados. Ninguém passa pela sua dor de maneira solitária. Mas nós precisamos elevar a nossa resignação ao nível dela. Não nos revoltarmos, não nos contradizermos contra Deus. Entendemos que naquele momento, talvez, eu não tenha compreensão do que aquela dor quer. Desculpe a voz, tá, gente? Do que a dor quer nos mostrar. Que nós temos que aprender com a dificuldade. Mas eleve a nossa resignação, sejamos resignados. No início, as coisas que nós não conseguimos mudar, situações que nós não vamos conseguir transformar. E ele fala para nós: chore sim, porque faz parte do nosso sentimento. Mas não é o choro do desespero. Não é esse choro que ele fala. Porque também nós precisamos desabafar, viver o luto, viver as dificuldades. Porque todos nós vamos ser consolados. Porque nós temos ele fala aqui, os anjos consoladores, mas nós temos um mentor espiritual. Nós não estamos sozinhos, nós temos os nossos anjos da guarda, nós temos os espíritos protetores, nós temos Jesus coordenando tudo que se passa. Então, elevemos a nossa resignação, elevemos a nossa fé ao nível maior das nossas dores e dificuldades. E ele continua: obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte ao famoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos nos fornece aos corpos um pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Traçai os vossos caminhos, os vossos dia a dia. Que a gente recomece a cada dia que ficou para trás. Se ontem não deu certo, se ontem eu me equivoquei, se ontem eu me fragilizei, se ontem eu me desesperei, todo dia é um dia de recomeço para nós. Então, que a gente não desista. Não desista, que a gente não desista de nós mesmos, que a gente não desista do outro, que não, a gente não desista da vida. Porque nós temos uma reencarnação e essa reencarnação nova nos dá todo dia um dia de recomeço. E ele fala que as nossas almas não estão esquecidas. Nós trabalhamos para manter o nosso corpo, que é necessário, mas nós temos que trabalhar para fortalecer nós, espíritos, almas encarnadas. E isso cabe a nós, porque eles já fazem a parte deles, trazendo para nós o fortalecimento, trazendo para nós o consolo e as instruções. Mas a vontade, essa soberana vontade, cabe a nós. Só nós poderemos fortalecer a nós mesmos, marcar o nosso caminho e começar cada dia, apesar das lutas, apesar das dores, apesar das doenças físicas. São provas, meus irmãos, são reparações benignas para nós. Talvez a gente não entenda ainda, mas com certeza, momentos virão em que a gente vai agradecer ao Senhor por ter vencido as provas que nos foi colocado no caminho por nós mesmos. E ele continua: consoar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. E aqui a gente pode ter dois sentidos a mensagem: quando soar a hora do repouso e a trama da vida vos escapar. Quando chegar o momento de nós partirmos para a vida espiritual, para o mundo espiritual, ou ao dormirmos, o nosso espírito se emancipar, nós vamos sentir essa presença, perceber esse amparo mais esclarecido. Porque com certeza, quando nós saímos daqui dessa
existência. Tudo se esclarece para nós. Nós vamos ter uma visão de tudo aquilo que nessa existência foi tão difícil para nós passarmos. E Ele não nos deixa sozinhos, porque Ele fala para nós que a presença, a semente de tudo aquilo que foi plantado desde a vinda de Cristo e antes dos seus missionários também, vai ser lembrada para nós. Que a gente lembre sempre os ensinamentos do Cristo. A gente vai lembrar muito, essa mensagem nos lembra muito, nos faz recordar as mensagens do Sermão do Monte, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados os pobres de espírito, que somos todos nós. Não somos? Então, que a gente recorde sempre essas mensagens de conforto, de instrução do Cristo. Nada fica perdido no reino de nosso Pai. Os vossos suores e misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez mais resplandecente. Nada se perde no reino de Deus. E a gente sabe que o reino de Deus nasce aqui dentro de nós. Mas tudo de bom que nós conseguimos fazer com nossas vidas que nos levou, mesmo as coisas negativas vão ser contadas. Nada se perde do positivo ou negativo. Tudo é contado para nós. Aquele talvez que aos nossos olhos parece mais miserável materialmente, no mundo espiritual, quando chegar o momento, talvez seja mais iluminado, que desenvolveu em si maiores virtudes, maiores qualidades, que passou pelas suas provas de resignação, do que aquele que muitas vezes tem uma vida mais confortável e às vezes com mais conhecimento. Então, meus irmãos, uma prece, um olhar, um pensamento, uma atitude, nada se perde, tudo é contado a nosso favor. Então a gente vive no bem, sempre para o próximo, para a humanidade, para nós mesmos, tudo é contado. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem e amados Deus. Os que carregam os seus fardos. Mas não basta apenas nós carregarmos as nossas dificuldades, porque cada um de nós tem um fardo que cabe às nossas forças físicas e espirituais. Porque cada um de nós aqui tem um entendimento espiritual. Cada um de nós aqui tem peso, sabe qual é o peso específico das suas dificuldades e da mão de você. Mas não basta. Precisamos também, como ele fala aqui, assistir a outros irmãos. Que estão às vezes mais fragilizados, que estão às vezes mais abandonados, porque se nós olharmos para trás, nós vamos ver situações muito mais difíceis do que a nossa. Muitas vezes a gente olha só para frente, vê pessoas com uma vida tão boa, tão felizes, sempre plenas, porque o jardim novo é sempre mais verde, é grande, né? Mas a gente não se engana. Todos nós passamos por dificuldades. Então, não basta nós iniciarmos a nossa vida apenas. Nós temos também que dar a mão àquele que vai ao nosso lado, uma vez tão fragilizada, a gente não pensando. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa os erros das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Erros da revolta. Então, palavra-chave dos dados. Nós nos revoltamos. E a revolta não nos deixa ver caminhos. E a revolta não nos deixa ver ajuda. Nós fechamos os olhos para tudo porque nós achamos que não merecemos aquela situação, aquela prova que foi imposta. Mas a prova é imposta ao uso do nosso livre-arbítrio. As escolhas equivocadas que nós fizemos. Não foi Deus que as impõe. Fomos nós que a escolhemos no momento em que fizemos as escolhas equivocadas. Cada existência é solidária a outra existência. O mal que eu fiz, eu vou ter que reparar. E o bem que eu fiz, em algum momento da minha caminhada, eu vou receber em troca. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os nossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, no raro, muito miseráveis, porquanto se acha sujeito a provas mais perigosas do que as vossas,
E aí a gente vê aquelas vidas abastadas, aquelas pessoas belas de corpo, com dinheiro, infelizes. Muitas saíram pela porta do suicídio, outras usando, se viciando, outras vivendo em desespero, depressão, ansiedade. Então, meus irmãos, que a gente não olhe para aquelas pessoas e julguem também que elas são pessoas não caridosas, pessoas que não têm uma vida reta, digna. Que a gente não tenha, como ele fala, de despeito, porque cada um está na sua prova, a prova da riqueza, a prova da beleza, são provas ásperas, difíceis para o espírito. Porque muitas vezes deixa levar pelas facilidades que a vida impõe. Não que a vida da miséria, que a gente prova da miséria, das dificuldades sejam fáceis, não são, porque também vai lidar com o orgulho que nós trazemos dentro de nós, com a nossa vaidade. Mas as provas da riqueza, nós temos também que entender. Não podemos ter inveja, não podemos ter despeito, não podemos julgar. Cada um segundo as suas obras, sejam em que níveis nós estivermos, aonde nós estivermos. Estou convosco e meu apóstolo nos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres você e daquele que vos criou fracos para vos tornar perfeitos. E que quer podereis vós mesmos a vossa variável argila, a fim de seres os artífices da vossa imortalidade. Bebei da fonte viva. Gente, beba os ensinamentos que o Cristo nos deixou. Ele deixou para nós um roteiro de progresso, roteiro de iluminação, roteiro de caminhada, que a gente tenha essa oportunidade que o Espiritismo nos está dando como consolador prometido e também os ensinamentos que o Mestre nos deixou. A gente tem essa oportunidade de estar unindo força e conhecimento para passar pelas provas. E como ele fala aqui, o cativo da vida, que somos todos nós, cativos dessa vida física, precisamos reencarnar para evoluir, para fazermos em nós, modelarmos em nós a argila do ser, porque nós somos perfeitíveis, criados simples e ignorantes do conhecimento, mas perfeitíveis. E não é Deus que vai fazer essa mudança em nós. Somos nós mesmos, através do treinamento, da luta, do desapego, através das conquistas morais, através de trabalhar no bem, de vencer nós mesmos tudo aquilo que é motivo de sofrimento para nós e para aquele que está do nosso lado. Agora vamos entrar no item 7. Outra mensagem desse Espírito. Sou o grande médico das almas que vem trazer-vos o remédio que vos há de curar. E aqui vai falar para nós da cura real. E essa cura real só acontece com nossa transformação. Jesus trouxe para nós a cura real através dessa cura. Porque a cura física pode acontecer. Mas a doença, ela é reflexo de algo que está no espírito. É o espírito que adoeceu e aquela doença se reflete no seu corpo espiritual, que se reflete no corpo físico. Então, nós temos que ter a cura real, porque talvez a cura física não aconteça dessa existência. A cura real, ela vem da nossa transformação, de querer ser uma pessoa boa, de querer vencer o egoísmo, de querer aprender a perdoar, de querer a não se melindrar tanto, de querer vencer os vícios físicos, morais, de querer o encontro do bem, o encontro daquele que está precisando. Essa é a cura real, porque a cura física, ela é passageira, ela pode não acontecer. A cura real é uma transformação do espírito. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. E a gente sabe que para Deus não há predileção. Mas aqui ele vai falar para nós do cuidado, do zelo com aqueles irmãos mais fragilizados. Não acontece isso quando eles têm um filho, um irmão, um amigo que está passando por problemas de saúde,
uma depressão, a gente não dedica mais atenção e cuidado, porque ele está precisando daquele momento. Assim é a espiritualidade conosco, porque no reino do Senhor, as leis divinas não há predileção, mas aquele que mais precisa naquele momento são os fracos, os sofredores, os enfermos da alma. Então, nós que passamos, que somos esses enfermos, que muitas vezes somos os fracos e que muitas vezes estamos sofrendo, temos esse impacto, temos esse zelo, esse olhar carinhoso, que nós também temos que ter que aumentar no nosso lado. Não podemos julgar pelo outro, não podemos julgar a depressão do outro, a ansiedade do outro, é fraca, é fragilidade, é isso aqui, não podemos. A dor só o outro sabe. Nós estamos aqui para auxiliar, como somos auxiliados. Venham salvar-nos. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Lembrando para nós que Jesus sempre falou, ir ao encontro do Mestre, ao encontro dos ensinamentos, ao encontro de ajuda. E aí a nossa fé, a oração vai fazer essa conexão. Um pedido sincero para nos fortalecer. 100% de chance dessa ajuda chegar ao pedirmos força, ao pedirmos auxílio, ao pedirmos que a luz se faça nosso entendimento, para que a gente passe pelas dificuldades, para que a gente vença as lutas da vida. Porque são lutas, mas também estamos aqui para vencê-las. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas ele venceu todos. É claro que o Mestre, o Espírito Cristo, mas esse sabe que também a gente consegue vencer. Nós conseguimos vencer. Nada nos é dado sem que a gente consiga passar por isso. Não busquei a luz, a força e a consolação, pois que o mundo é importante para dá-las. Quando eu estou dando muito, quando eu tiro fora a felicidade, a paz, o conforto, nós temos que encontrar dentro de nós o silêncio das nossas almas, a prece sentida, a confiança em Deus. Só assim nós conseguimos passar pelas nossas situações. As pessoas, o mundo não vão nos dar respostas, porque eles também não têm para as suas dificuldades. Nós temos que encontrar essa força dentro de nós, na fé viva, não na fé vacilante, na fé confiante, certeira de que não estamos sozinhos. Deus dirige o supremo apelo aos nossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-lhe. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade. O Espiritismo vai nos falar, vai nos ensinar sobre as virtudes a serem conquistadas e sobre tudo aquilo que nos causa sofrimento. É o nosso orgulho, o nosso egoísmo. E aqui ele vai falar da impiedade. Quantas vezes somos impiedosos para com o outro, e às vezes para conosco mesmo. O auto-amor, o auto-cuidado, o auto-carinho faz parte desse processo. A mentira, o erro, a incredulidade, você não crê nem em si, nem no outro e nem em Deus. Como caminhamos assim na incredulidade? Então o Espiritismo vai tirar o véu, vai nos esclarecer acerca de tudo aquilo que nos faz mal, mas que cabe a nós transformar nós mesmos. Porque nós podemos ter todas as obras da glorificação. E elas não nos transformaram. Porque nós assim não queremos. Porque nós assim não internalizamos. Porque nossa vontade não quer esse momento da transformação. E nada é imposto para nós. Nem os bons espíritos nos impõem, quanto mais o Mestre. Mas nós temos que arcar com a nossa incredulidade, com o nosso desconhecimento. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. As nossas imperfeições, os nossos vícios são os causadores dos nossos sofrimentos atuais. Capítulo 5, causas atuais,
causa anterior do sofrimento. Vamos encontrar respostas. Vamos ler lá com a família, com o amigo, com o companheiro, com os filhos, conosco mesmo, a nossa doença. Será que era agora? Ou não, trazemos? São situações que a gente não fez por onde está passando. No meu pensamento negativo, de ódio, eu já consigo perdoar, porque o perdão, quem nos causa uma doença e aflige o nosso coração, e magoa o nosso ser, porque Jesus deixou para nós lições de perdão. Perdoa da vez 7 vezes, perdoa o próximo, reconcilia-se. Ele está mandando esse ensinamento que a gente ainda não consegue. Situações que nos causam doenças, e quando isso não acontece, nós não temos a cura real. Não temos. Enquanto não tratarmos os nossos sentimentos, educarmos os nossos sentimentos, nós não vamos nos curar realmente. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiques a sua lei divina. Humildes e submissos ao Criador. Submissos às leis, porque quando infringimos as leis, nós nos tornamos rebeldes a Deus. Amai e orai. Sede dóceis ao Espírito do Senhor, invocai no fundo de vossos corações, e Ele então vos enviará o seu Filho bem amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Orai, amai, sede dóceis. A oração, a atenção com o alto, pedindo amparo, porque nós temos ao nosso lado o Espírito Protetor. Nós oramos por Ele, nós convidamos Ele a estar conosco, nós chamamos a Ele, nós pensamos nele. Nos momentos de alegria, de tristeza, nós fazemos essa conexão, façamos, para que Ele fale aqui, eis-me aqui, venho até vós porque me chamaste. É claro que Ele vai estar olhando por nós, mas nós temos sempre que fazer o primeiro passo. Nós temos sempre que dar o primeiro movimento, porque eles estão na nossa torcida, meus irmãos. Quantos torcem por nós? A nossa programação espiritual teve vários irmãos participando, e todos eles torcendo para que esse certo. Toda a torcida para que a gente consiga. Então, que a gente faça esse movimento, porque Deus vai estar sempre aqui no auxílio. Mesmo quando a gente se rebela e é revoltado e é rebelde, nós temos, porque o Pai é de amor e misericórdia, mas como nós estamos em conexão com esses irmãos. Essa mensagem foi no Cordel 1861 e nós vamos agora para a última, a 1863 também. Essa mensagem belíssima, que são do Espírito de verdade. Ele fala para nós assim: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe apetem. Que a gente saia daqui consolados e confortados. Vamos pedir auxílio. Vamos orar em nossas casas, em nossos pensamentos, onde nós estivermos. Vamos nos conectar no mundo íntimo de nós mesmos, que é aqui que começa essa conexão. Não são palavras ao vento, é uma conexão de pensamento e de sentimento. Seu poder de Deus cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou Ele um bálsamo de consolo. Estamos passando por problemas de saúde, estamos em guerra familiar, problemas financeiros, desemprego, angústias, aflições. Criamos Ele coloca ao lado de cada um de nós o consolo. Temos que passar por essas provas, por essas lutas? Sim. Escolha atual, anterior, temos que passar por elas. Mas não passamos sozinhos. Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, coloca o consolo para o nosso Pai. A abnegação e o devotamento são a prece contínua e encerram um ensinamento profundo. O que é a abnegação? É o desprendimento, é o altruísmo,
é sair de nós mesmos e ir na direção do outro, transformar em amor ao próximo. Esse é o altruísmo, esse é a abnegação. E o devotamento é a dedicação. Nos dedicarmos a Deus, a nós, ao próximo. Ele fala aqui que esse é o ensinamento mais profundo. A gente vai lembrar do ensinamento mais profundo que Jesus trouxe para nós, que foi o mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Aí está a abnegação. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra as suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo nos compartilha. Compartilha com a necessidade nossa. Então, ao invés de nós reclamarmos da nossa dor, acharmos que nós somos vítimas de Deus, vítimas do outro, que a gente faz esse movimento de ir ao encontro daquilo que sofre, de dividir momentos de alegria, de estender a mão, de cuidar, de perceber que todos nós somos, recebemos aquilo que plantamos. Ninguém passa, ninguém colhe aquilo que nos semeia. Mas se nós estamos sofrendo o outro também, nós podemos nos ajudar. Nós podemos nos auxiliar, amenizar a dor. Ninguém precisa passar sozinho. O progresso espiritual é individual. Cada um caminha no seu passo, no seu pedido. Mas no momento que estamos a caminho, nós podemos nos dar a mão, suavizar, sugar as lágrimas, dar uma palavra de conforto. Porque quantas vezes a gente ouve uma palavra de conforto que nos eleva, que nos tira a tristeza dos nossos corações. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. A gente vai ver uma das leis, a lei de justiça, de amor e caridade, a lei que abre todas as leis, sermos justos, sermos caridosos, amarmos uns aos outros, apesar das divergências, das diferenças. Somos diferentes, temos gostos diferentes, mas estamos aqui com a experiência encarnatória. Somos filhos do mesmo Pai, passando por um caminho de progresso para que a gente conquiste virtudes. A abnegação, o devotamento é o caminho para que a gente passe por essas situações de uma forma melhor e o outro também. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. Sentimento do dever cumprido. A gente tem certeza que a gente fez tudo para as situações resolverem. Se elas não tiveram término, se elas ainda estão no processo, que a gente confie em Deus. Que não caia, nada aconteça, uma folha da árvore nos desígnios do Senhor, que Ele não perceba, que Ele não saiba. Então, cada um no seu limite, Deus conhece e Deus sabe que a gente consiga. O coração bate então melhor, a alma se acerena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais precisamente copiado ao espírito, quando nós temos o sentimento de dever cumprir, estamos fazendo as melhores escolhas, estamos lutando com as nossas más tendências, estamos abrindo o nosso coração para o próximo, para o devotamento, para a abnegação, para o amor, a gente vai estar com nossos corações tranquilos. Porque às vezes a doença física, ela nos abate. Mas as doenças espirituais, as angústias, a certeza de que uma palavra que eu falei, uma atitude equivocada minha, criou mágoas, abalam muito nosso ser. Que a gente não deixe para amanhã o momento da reconciliação, do perdão, das ofensas, do esquecimento. E que a gente caminhe na confiança de que não estamos sozinhos, lembrando sempre as palavras do Senhor,
Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Repouso para as vossas almas, amigos. Confiemos no Senhor. Muita paz a todos, que Jesus abençoe. Agradecemos a nossa irmã Simone pelo estudo da manhã. Senhor Jesus, te pedimos, mestre, e envolva cada um de nós que aqui se encontra, com fluidos de energia e de paz, para que possamos, Senhor, estarmos fortalecidos com energia, Senhor, de saúde, de paz, revigorados, mestre. Te pedimos, Senhor, que envolva sempre a todos nós, e que possamos sair desta casa melhor do que quando chegamos. Te pedimos, mestre Jesus, que fique conosco, hoje e sempre, nos auxiliando e nos amparando. Assim seja, mestre, graças a Deus. Agradecemos a todos os irmãos pela presença nesta manhã. E até o próximo encontro.